Lula se reúne com governadores para discutir medidas de segurança pública depois dos atos terroristas deste domingo. O presidente tenta mostrar união depois da depredação do patrimônio público dos três poderes. O Pedro Teixeira acompanhou a movimentação em Brasília e traz os detalhes. Boa noite, Pedro. Oi, Felipe. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Os governadores começaram a chegar agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Esta reunião está prevista para começar às 6 horas da tarde. A gente apurou, junto aos estados, que todos os estados devem enviar representantes para este encontro, ou o governador, ou, em alguns casos, o vice-governador. Esta foi uma reunião convocada pelo presidente Lula. Quem fez os convites foi o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, justamente para que, neste momento de tensão e depois dos atos de vandalismo e dos crimes cometidos aqui em Brasília, os governadores possam se unir junto ao presidente da República como um movimento democrático. Mais cedo, o presidente Lula esteve com a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, com outros ministros do STF, o ministro Dias Toffoli e também o ministro Luiz Roberto Barroso, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também com o presidente do Senado Federal, presidente em exercício, o senador Vital do Rego. Neste encontro também teve este objetivo de discutir questões democráticas e ações de combate ao que aconteceu neste domingo aqui em Brasília. Felipe, depois do encontro com o presidente Lula, os governadores devem atravessar a Praça dos Três Poderes e terão um encontro no Supremo Tribunal Federal com a ministra Rosa Weber. Este encontro está marcado para acontecer às 8 horas da noite. Pedro, hoje a gente sabe que o dia foi intenso para a perícia avaliar o tamanho dos estragos. Qual é o balanço até esse momento? Olha só, Felipe, deixa eu começar pelo balanço físico. Tanto aqui no Palácio do Planalto, como também no Congresso Nacional, hoje foi dia de limpeza. Eu estive aqui no Palácio do Planalto, fui um dos poucos jornalistas a entrar na sede do Executivo ontem, depois de todo o cenário de destruição, e era possível ver muita coisa jogada, os vidros quebrados, cadeiras, itens do acervo aqui da Presidência da República, todos eles destruídos. Os funcionários do Palácio do Planalto passaram o dia todo limpando as principais áreas. As nossas equipes circularam aqui no Palácio do Planalto e puderam perceber que há uma dedicação bem grande para limpar. Hoje o cenário é bem mais ameno, bem mais limpo do que estava ontem à noite. Isso se repete também lá no Congresso Nacional. Eles fizeram uma limpeza bem grande. Com relação aos números das pessoas presas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse há pouco no Ministério da Justiça que quase 1.500 pessoas foram presas nestes últimos 2 dias. 209 presas em flagrante ontem aqui em Brasília, boa parte delas presas aqui no Palácio do Planalto, porque a polícia cercou os vândalos que invadiram o Palácio do Planalto e eles deixaram a sede do Executivo presas. Isso se repetiu tanto no Supremo Tribunal Federal como também no Congresso Nacional. E hoje de manhã, na desmobilização dos manifestantes que estavam reunidos no quartel-general do Exército, no setor militar urbano, mais de 1.200 pessoas também foram presas naquela desmobilização e conduzidas para a Academia da Polícia Federal. Balanço físico e também dos números de presos nestes últimos 2 dias. Felipe. Muito obrigado, Pedro, por todos os detalhes. Já aproveito para fazer um registro que a gente chamou de ex-deputado Rodrigo Maia, mas o mandato ainda está em vigor até 31 de janeiro. A legislatura não é exatamente casada ali com o mandato presidencial, então ela vai mais um pouquinho. A gente ainda vai ter a posse dos parlamentares. Joel, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Arena. Eu começo por você. Qual é a sua avaliação, o seu balanço desse dia 8 de janeiro, com todos esses episódios que a gente cobriu aqui ao vivo na CNN Brasil? Boa noite, Felipe, a todos que estão nos assistindo. Boa noite, deputado, boa noite, ministro. O que a gente viu foi algo que, a bem da verdade, Felipe, a gente já vinha anunciando faz tempo. Algum problema aquilo ia dar. Não é normal você ter aglomerações de milhares de pessoas acampando nas portas de quartéis militares por todo o Brasil, pedindo golpe de Estado. Esses acampamentos, além disso, eram verdadeiras incubadoras de terrorismo.
nesses acampamentos circulavam teses as mais malucas, as mais alucinadas sobre possibilidade de intervenção militar, sobre acenos secretos que o presidente da República estaria dando. Chegaram a acreditar até que a posse do presidente Lula não tinha acontecido, e sim que tinha sido tudo um teatro e que, na verdade, o general Heleno estava no poder no Brasil. Eu sei, é uma maluquice até que é difícil acreditar que alguém tenha, de fato, acreditado nisso. Mas as pessoas ali estavam sérias nessas crenças e estavam indignadas com a posse e com o poder do PT e do presidente Lula. Dá para entender uma indignação popular? É claro, a indignação é um sentimento legítimo. É um sentimento que merece ter expressão e que pode se expressar, inclusive, enquanto protestos. Mas protestos pedindo golpe de Estado, é óbvio que são intoleráveis na nossa democracia. E é evidente que esse grau de descolamento da realidade, que esse grau de alucinação paranoica que foi cultivado, que foi estimulado, e não foi à toa, porque as lideranças desses movimentos, as lideranças de extrema-direita no Brasil, sejam com cargos públicos, ou seja, de influenciadores, formadores de opinião na mídia, incentivaram cada um desses passos. E não faltou quem dissesse, olha, os Estados Unidos teve a invasão do Capitólio deles. Os Estados Unidos teve o dia 6 de janeiro, se eu não me engano. Quase por coincidência, o nosso acabou sendo dia 8 de janeiro. Cenas que nunca vimos do ataque mais flagrante, mais direto, mais violento à democracia brasileira desde o golpe militar de 64. É isso com que a gente vai ter que se haver de hoje em diante. É claro, a democracia brasileira, sem sombra de dúvidas, resistiu e seguirá em frente, e o governo seguirá, goste ou não do governo, é o governo e precisa ser respeitado. Agora, quem eu acho, e a gente talvez possa discutir isso mais à frente ao longo desse programa, quem eu acho que está ferida e que vai lutar muito mais para sair da UTI é o Estado da direita brasileira. Porque depois de um ato como o que a gente viu ontem, todas as vozes de direita brasileira vão precisar se haver com essa realidade. O bolsonarismo produziu um monstro antidemocrático, autoritário e alucinado. E vai demorar um tempo até que a gente consiga exorcizá-lo por completo. Esse episódio de ontem foi exatamente dois anos e 2 dias depois da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, que aconteceu em 6 de janeiro de 2021, dia da diplomação do então presidente eleito Joe Biden, que tinha vencido Donald Trump naquela disputa eleitoral. Aldo, ministro, com toda a sua experiência, qual é o balanço? Vou fazer essa rodada inicial de um balanço mais geral desse fatídico 8 de janeiro aqui no Brasil. Boa noite, Felipe. Boa noite, Joel. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos telespectadores. Em primeiro lugar, eu acho que cabe examinar a causa das causas desse acontecimento de ontem. Ele expressa uma sociedade fraturada, uma sociedade dividida, uma sociedade desorientada. E essa desorientação não aconteceu ontem. O que aconteceu ontem foi um grau exacerbado de violência, de ousadia, de destruição, como a que nós testemunhamos lá na Câmara dos Deputados, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Mas esses acontecimentos têm antecedentes. Eu acho que eles pertencem à mesma natureza daqueles acontecimentos de 2013. Influenciados e construídos também a partir de influência externa. Isso não se volta contra um governo específico, isso se volta contra o Brasil, contra o país, desestabiliza a sociedade, o país, as suas instituições, subtrai do Brasil energias importantes que deveriam ser destinadas a cuidar do nosso destino, daquilo que é fundamental, numa guerra que fratura a sociedade em torno de uma agenda secundária. O que é que precisa ser feito? Eu acho que os responsáveis e os atores têm que ser exemplarmente punidos. Não porque o alvo da punição seja o indivíduo, mas porque isso tem que ter sentido educativo, de que o Brasil não pode tolerar esse tipo de coisa. Quando eu era presidente da Câmara, eu me deparei com uma invasão de 600 militantes lá, que se diziam sem terra, que quebraram tudo também, depredaram patrimônio. Eu fui e dei voz de prisão a todos eles. A Secretaria de Segurança de Brasília queria fazer um boletim de ocorrência coletiva. Eu digo, não, tem que autuar de um por um. Separe as crianças, os idosos,
as mães acompanhadas dos filhos, e todos têm que ser autuados, e o Ministério Público tem que pedir a indenização pelo patrimônio que foi destruído. Porque o Brasil não pode permitir que isso aconteça, que haja liberdade de manifestação, de protesto, numa democracia mais do que permitido, isso é natural. Agora, o processo de destruição, a memória do país, você encontrar um quadro do patriarca da independência mutilado, vandalizado, jogado no corredor do Palácio do Planalto, isso demonstra um ódio ao país, à memória, à história, ao que nós somos. E isso não deve ser admitido. Agora, houve, em dezembro, um momento em que manifestantes dessa natureza queimaram ônibus, queimaram carros, e houve, eu acho, uma leniência por parte das autoridades. Se aquele episódio tivesse sido reprimido de forma exemplar, provavelmente teria desestimulado os manifestantes de ontem. Ou se o serviço de inteligência, que eu não sei como é que não deu conta de perceber com alguma antecedência que estava em marcha esse tipo de acontecimento. Você tem Polícia Rodoviária Federal, você tem Polícia Federal, você tem serviço de inteligência das polícias militares, você tem Polícia Civil. Tudo isso está integrado hoje em dia. E isso, infelizmente, não entrou em ação para mobilizar o aparato que fosse proteger o patrimônio público que sofreu esse tipo de violência na tarde e na noite de ontem. Eu acho que isso tem que ser enfrentado com a força da repressão para que a ordem democrática, que é a ordem de todos, que não pode ser violada por ninguém, não tem pretexto ideológico nem político para se atentar contra a ordem democrática, porque ela é o limite para todo mundo. Obrigado, ministro. É bem-vindo aqui no Arena e eu espero realmente que essas pessoas sejam multadas, porque senão quem vai arcar com esse prejuízo é a população brasileira, são os pagadores de impostos com a depredação do patrimônio público. Rodrigo, você é muito bem-vindo também aqui no nosso Arena. Eu queria também o seu balanço a respeito de tudo que aconteceu nesse domingo. Olha, primeiro, obrigado pelo convite. Agradeço estar junto aqui com o Aldo, com o Joel, o Aldo principalmente, que foi meu presidente da Câmara, trabalhamos juntos, apoiei o PFL, apoiou o meu comunista preferido, né, Aldo? Porque é um grande democrata. Mas, Felipe, o episódio de ontem é o resultado que vem ocorrendo no Brasil aí desde 2016. A Câmara foi invadida em 2016, né? Eu também dei voz de prisão, mandei abrir inquérito, mas os processos não andam, né? Como não há punição, essa escalada vai aumentando. Mas esse é um processo que começa no desgaste, o grande desgaste do PT à época. Mas só um parênteses, eram manifestantes ligados a quem? Ligados a esses movimentos patrióticos, entre aspas. Invasores, né? Nem são manifestantes. E depois é o que eu falo, não é de direita, não. Quem invade o parlamento não é nem de direita nem de esquerda, é vândalo, é terrorista, é bandido, devia estar preso. Então, eu acho que a gente tem que separar para a gente voltar a ter direita no Brasil. A direita acaba sendo prejudicada por casos como esse, pelo processo de ditadura no Brasil, e a gente acaba não tendo um processo nítido na política brasileira, onde o PSDB, por exemplo, que deveria se colocar no campo da direita, mesmo sendo um partido de centro-esquerda, por ser oposição clara, o PSDB sempre se escondeu e acabou gerando o Bolsonaro. Eu acho que a nossa fragilidade em assumir uma posição de contraponto ao Lula e aí ser direita, independente de como alguns pensam um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, acabou gerando o aparecimento de uma nova força política no vácuo do lavajatismo, né? Do autoritário lavajatismo no nosso país. Aquele é o grande finale de tudo que o Bolsonaro plantou. Da mesma forma, Felipe, que na Baixada alguém contrata um policial aposentado, um criminoso para matar uma outra pessoa, o que o Bolsonaro comandou foi isso. Ele comandou, através das redes sociais, porque a fragilidade, a frouxidão dele, a covardia dele com as pessoas, eu sei porque fui presidente da Câmara nesse período, de atacar todos nós que divergimos de forma democrática algumas agendas dele e aprovávamos outra, como a agenda econômica, porque tínhamos mais convicção do que o próprio Bolsonaro, do palácio, daquele celular dele com aquele grupo de malucos, irresponsáveis, bandidos que deviam ser presos juntos. O que eu tenho dito é que a gente deveria
caracterizar como se caracteriza um mandante de um crime, de um assassinato, nas redes sociais também há mandante. Porque a cabeça das pessoas está sendo levada a isso. Então a CNN não dá notícia verdadeira, porque é contra o Bolsonaro. O Sistema Globo não dá notícia verdadeira, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, o Correio de Brasília, o Correio Brasiliense. Então, todo mundo é desqualificado na sua notícia, na sua informação, para se criar um mundo paralelo, um mundo virtual. Não é isso? Em 1500... Só deixando claro que... Em 1500 a gente concordava que as pessoas não sabiam que o mundo, né, se conseguia dar a volta ao mundo. Fernando de Magalhães, né, passando pela Patagônia, mostrou que aquela verdade não era uma verdade, mas aquilo era um momento que, de fato, as pessoas não tinham as informações verdadeiras. Hoje nós temos. Então, o que eu quero dizer é que se nós não caracterizarmos no mundo digital que a cabeça das pessoas, e acho que é um movimento muito maior do que o Brasil, começa ali na Itália, né, sobe para a Hungria, vai para o Brexit, chega no Trump, chega no Bolsonaro. Eu acho que tem uma cadeia de conteúdo, de capacidade de contaminação da mente das pessoas que é muito poderosa. Porque eu não acho que o filho do Bolsonaro, sem nenhum demérito a ele, do ponto de vista da capacidade dele, não acho que ele sozinho consiga construir o que se construiu nesse campo. E não acho que é metade do eleitorado, não. Eu acho que é muito menos. Se somar o que tem aí, é muito menos. É gente do Brasil inteiro. Só que juntar 10, 20 mil pessoas num ambiente com pouca polícia vai dar no que deu. Infelizmente, no mesmo dia, nos 3 poderes. A gente nunca tinha visto dessa forma. Agora, não foi a primeira vez que as pessoas entraram enfileiradas, como o Ku Klux Klan, para ameaçar o Supremo, ou sobrevoou o helicóptero do Exército ou da Marinha, com o Bolsonaro dentro, passando por cima do Congresso Nacional e ameaçando, e as nossas redes sociais sendo atacadas de forma permanente. Para quê? Qual é a ação desses movimentos? É dizer o seguinte: me entrega a tua pauta, porque quem manda aqui sou eu, o presidente da República. Não é isso? No caso, ele. Né? E outra coisa que eu acho, que nós tivemos um golpe muito mais forte que o de ontem, não no simbolismo, mas na força concreta de mudar o resultado da eleição, que foi a PEC Kamikaze, inconstitucional, né? Zerar os impostos de combustível no ano eleitoral, mais 50 bilhões, só que 100 bilhões, e mais a pancada que deram nos estados na redução do alíquota do ICMS. Todo mundo achou bom. Todo mundo achou bom, ninguém teve coragem de questionar. O Congresso, a esquerda em uma semana passou na Câmara, no Senado, e depois em uma semana na Câmara de Deputados. Ninguém questionou, que é importante pontuar, que a oposição votou a favor ali. Não sei se vocês viram, tem uma série, eu falo para todo mundo isso, tem uma série do Chaves, que está na Claro, Net, ou Net, não sei mais qual é o nome do TV a cabo da Claro, que é Chaves é o Comandante. Num episódio muito interessante, o Chaves conversa com o Fidel. Por isso que eu acho que isso aqui... Hugo Chaves e Fidel Castro. Só para deixar claro que não é o seriado mexicano do Chaves, é Hugo Chaves, ditador venezuelano. Sério, é um documentário sério. Para a gente entender o que é um golpe moderno. O golpe moderno, isso aí é a ponta final do que é um golpe. Um golpe foi a PEC Kamikaze. Por mais que a gente não queira assumir, porque o Congresso votou e porque o Supremo não questionou, mas aquilo foi o verdadeiro golpe. Porque o Chaves, de votos, né? O Fidel disse ao Chaves, por algum, não lembro o motivo, calma, Chaves, as novas revoluções nós não fazemos com guerrilhas, nós fazemos mudando as leis. E o Chaves mudou a lei, deu um golpe na Venezuela, e depois usou a força para estabelecer o poder constituído através da mudança do número de membros do Supremo Tribunal Federal e a eleição no Parlamento, que ele fez uma nova eleição. Então, o grande golpe que se tentou dar no Brasil foi a PEC Kamikaze. A eleição estava resolvida no primeiro turno. Querendo a gente ou não, o Lula venceria a eleição no primeiro turno se a PEC Kamikaze e a lei absurda, por mais que a gente queira um preço menor de gasolina, o preço do petróleo é alto, infelizmente, a gasolina é alta. E a gasolina atende a 10% da população. Não deveria ser preocupação de governo atender os 10% mais ricos desse país. Certo. A preocupação do brasileiro tinha que ser. Agora, o que eu acho, só para encerrar, é que nós passamos 4 anos, muitos, não, eu não voto no Lula, eu não posso votar, meu Deus do céu, o Lula é uma coisa horrível, eu nunca votei no Lula, não vou votar. Agora está todo mundo aí que falou isso durante os últimos 6 meses, fazendo notinha de repúdio às invasões, mas estava na cara que isso ia acontecer. O Mourão, aliás,
temos que admitir, muito competente, muito leal. Foi incapaz nesse período, eu, presidente da Câmara, 2 anos, de me procurar para tentar se colocar como contraponto ao Bolsonaro. O Bolsonaro não foi correto com ele, ele foi um vice-presidente leal. Fez um discurso no dia 31 que ele mostrou a indignação dele como general da reserva a tudo que o Bolsonaro fez nos últimos 2 meses com o silêncio dele. Então, se nós não tivermos uma lei clara que diga que nas redes sociais há mandante como há mandante no assassinato, porque senão as pessoas, que grande parte é massa de manobra, estão com a cabeça completamente... É claro que tem um núcleo de poder. Eu fui atacado pela primeira vez na Bahia, né, mês passado, e você vê que aquilo ali tem treinamento. Eu lembro quando minha avó era viva ainda... Para concluir, por favor, deputado, a gente vai voltar a todos esses detalhes. Eu lembro que minha avó era viva e dizia, tirei seu pai 2 vezes do navio para Cuba treinar a guerrilha. Hoje em dia eles treinam guerrilha, mas agora é guerrilha digital, não é isso? Então tem alguém mandando, e esse mandante tem que ter uma punição mais grave do que os seus soldados que atacam as instituições, o patrimônio público brasileiro. Obrigado, deputado. Vamos ouvir o Hélio Beltrão. Só queria esclarecer, porque eu entendi o que o deputado falou, não é nenhuma refutação nem nada, quando falou que alguns veículos de comunicação não dão notícia verdadeira se for contra o Bolsonaro. Na visão do bolsonarista. Eu entendi. Isso. É só para esclarecer para o público. Claro, tudo que vocês fazem... Tudo que fala, que seja negativo, diz que é fake news. Então, eles desqualificam a imprensa para criar um mundo paralelo. Para dizer o seguinte, tudo que vocês estão noticiando de forma transparente e corajosa, e estou elogiando, né, é tudo mentira, entre aspas, sim, porque a verdade é que o Bolsonaro está sendo perseguido e etc. vai. Sim, eu entendi que era a visão justamente da narrativa que se espalha. Hélio, boa noite. Qual é o seu balanço de todo esse episódio tão detalhado aqui pelo Rodrigo Maia? Boa noite, Felipe. Boa noite, ministro Aldo Rebelo. Boa noite, deputado Rodrigo Maia, Joel. Primeiro, só um comentário sobre a imprensa. Eu acho que não dá para se perseguir a imprensa em nenhuma hipótese, né? Então, a gente tem que respeitar a opinião. A imprensa, a mídia e cada vez mais as redes sociais com as suas lideranças que servem de filtro ou inspiração para uma opção de gente, tem que ser respeitada. A voz tem que ser respeitada e não pode ser perseguida. Então, nesse sentido, concordo com o que foi dito. O que a gente viu ontem, um fato abominável, inédito na história do Brasil, uma invasão dos 3 prédios, né, na Praça dos Três Poderes, né, Supremo, Palácio do Planalto, Congresso Nacional. Isso é absolutamente inaceitável. Esses criminosos, esses vândalos, né, precisam entender de uma vez por todas. E todo mundo que achou bonitinho, ou sei lá o quê, ou que estava concordando em uma solução violenta, precisa entender de uma vez por todas que violência não, que só existe o caminho das instituições e da política. A política é isso, é uma forma de a gente muito veementemente divergir sobre ideias e chegar a um meio termo por meio de mecanismos que a gente determinou na Constituição. Só existe essa forma, turma. Não existe outra forma. E violência como essa depredação absurda que aconteceu, né, com destruição de patrimônio público, com destruição de obras de arte, do relógio do Dom João VI, ataque à cavalaria, assim, coisas abomináveis, de uma opção de gente que são esses vândalos absurdos, cercado de uma série de incautos que não por isso tem menos culpa, também tem culpa, né? E isso a gente não pode aceitar e essas pessoas precisam enfrentar a justiça. Você mencionou, Felipe, multa. Eu acho que quem depredou tem que enfrentar a justiça como ela é. Imagino que depredação desse tipo de patrimônio público com invasão, etc., é capaz de dar cadeia. Eu não sou jurista, eu não sou advogado para entender, mas esse tipo de coisa, principalmente para quem fez depredação, é cadeia, não só multa, né? Então, eu acho que a gente realmente não pode aceitar isso. Um comentário rápido sobre o que o deputado Rodrigo Maia mencionou. Eu acho que a PEC Kamikaze, concordo que foi um erro, mas a gente não pode chamar de golpe. Afinal, como o próprio deputado mencionou, passou no quórum de 3/5 das 2 casas, votação dupla, né? Como ele disse, o Supremo não falou nada. Isso a gente não pode equivaler a golpe. Eu acho um absurdo, como eu acho um absurdo a PEC atual. Eu acho que o Congresso, inclusive, está com a mesma cabeça. Fizemos um negócio para o Bolsonaro, vamos fazer agora essa PEC absurda.
absurda que está havendo hoje. Mas a gente que respeita as instituições, a gente precisa respeitar a vontade do povo no final. No final do dia, os representantes do povo disseram, é isso aqui que a gente quer, se é uma PEC, é uma mudança de regras, inclusive. Então a gente pode achar ruim, como eu acho, o deputado acha também, mas eu acho que isso passou no teste da democracia, então não pode ser considerado golpe. Da mesma forma, a questão dos combustíveis, né, que não foi só aumento de gasto e tal, teve também a questão dos combustíveis. A gente já paga imposto pra caramba no Brasil, houve um aumento absurdo da arrecadação de combustíveis. Eu acho que se chegou a uma situação até razoável. Houve uma diminuição de impostos, uma garantia de que haveria ressarcimento se houvesse queda de receita. Então, assim, eu só não chamaria de golpe, viu, Rodrigo? É só isso que eu estou dizendo. Eu acho que é ruim e tal, tudo isso, mas golpe não. Só deixar claro aqui uma coisinha, que o Hélio falou da multa, obviamente, Hélio, eu defendo cadeia para todos os criminosos, né? A multa foi simplesmente uma consideração sobre o prejuízo ser pago pelos próprios criminosos e não pelos pagadores de impostos. Rodrigo quer fazer o contraponto, fique à vontade. Vamos lá, Hélio, vamos lá. Você lembra da PEC da verticalização? Foi quando o Supremo decidiu que a eleição seria toda na mesma coligação. A coligação presidencial tinha que ser respeitada em toda a sequência da eleição nacional. O Congresso aprovou uma emenda constitucional e disse não é isso. Você não precisa dessa conexão entre eleição nacional e eleição estadual. Foi para o Supremo julgou como cláusula pétrea, por isso que eu digo que é golpe, que nenhuma mudança que ferisse o processo eleitoral, que mudasse o processo eleitoral, poderia ser feita um ano antes da eleição, né? Há uma questão clara na legislação eleitoral que diz: você não pode dar benefício a pessoas no ano eleitoral. Por isso que qualquer mudança, e por isso que se você olhar a lei do Bolsonaro do auxílio, começa a valer em dezembro do ano passado, do ano retrasado, né? Para ser constitucional. Quando você aprova uma PEC, faltando alguns meses para a eleição, é impossível que um deputado que vai para o processo eleitoral, ele tenha condições políticas, né, de votar contra. Por isso que você tem, né, a política de freios e contrapesos. O Supremo, também acuado por tudo que passou, também não quis entrar na polêmica nesse processo. Eu entendo. Então tem vários cúmplices do golpe. Não é cúmplice. Esse processo, Felipe, eles são 4 anos de processo. Quando o presidente Toffoli instaurou o inquérito da fake news, todo mundo atacou o presidente Toffoli. Hoje nós vimos, com a polêmica ou não do inquérito das fake news, a importância que esse inquérito teve com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Pode dizer, foi a primeira vez, está lá no regimento. Então, eu tenho clareza que a colocação do tema por um governo, passando por cima de uma cláusula pétrea declarada pelo Supremo Tribunal num outro julgamento, é um golpe. É um golpe na qual ele acuou os parlamentares, deputados e senadores que precisavam de voto, e já vinha acuando o Supremo Tribunal Federal, que vinha reagindo em vários temas e acabou num tema. Por isso que a questão do Bolsonaro é mais grave do que a gente imagina, tirando as condições do Supremo Tribunal fazer aquele julgamento, né? Tudo bem, se o Supremo Tribunal tivesse julgado constitucional, eu diria, mudou a jurisprudência, eu acho um erro, mas é constitucional. Esse assunto não foi tratado. Então, eu continuo dizendo a você, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a PEC kamikaze foi um golpe à democracia brasileira. O Bolsonaro teria perdido a eleição no primeiro turno, e se tivesse sido segundo, perderia por mais de 10 pontos, e nós não estaríamos com essa discussão sobre o resultado da eleição. A PEC kamikaze reduziu a diferença para 2 pontos no segundo turno, né? E sem a PEC kamikaze, nós teríamos um resultado largo, de 8, 10 pontos, como as pesquisas mostravam antes da aplicação daqueles recursos na economia brasileira. Agora, em 2023, nós vamos ver estados pedindo recursos para o governo federal, com aquela redução do ICMS. Então, nós vamos ver muita confusão no orçamento federal para ser resolvido. Mas isso é uma questão que aí não tem problema se tivesse sido 2 anos antes. Então, eu digo para você, pelo meu pouco que eu conheço, que ela é inconstitucional e que, infelizmente, nas condições que o Supremo Tribunal foi colocado, ele preferiu não tratar do assunto. Então, eu continuo considerando
pela jurisprudência do próprio tribunal, que não foi enfrentada, como uma PEC inconstitucional e uma PEC que flerta com um golpe de Estado na democracia brasileira. Está esclarecida a posição do Rodrigo Maia. Eu quero ouvir só o Joel sobre esse ponto, porque eu também fui crítico dessa PEC. A questão que eu coloco para apimentar esse debate é a seguinte, o fato de, conforme o argumento do deputado Rodrigo Maia, boa parte da oposição não encontrar condições políticas às vésperas da eleição para votar contra, isso alivia a oposição de responsabilidade? A responsabilidade é toda do governo por pautar? Faltou responsabilidade na oposição por não combater a PEC kamikaze, uma PEC pode ser chamada tranquilamente de PEC de compra de votos quando foi feita. Porque é isso, o governo querendo em ano eleitoral abrir os cofres para gastar o que tinha e o que não tinha para tentar reverter o provável resultado de uma eleição, resultado de uma eleição, contrariando inclusive precedentes e tudo. Agora tem uma questão também. Quando a gente está falando de mudanças de regras do jogo feitas pelo Congresso, avalizadas, seja por cumplicidade ou não pelo Supremo Tribunal Federal, a gente tem uma situação em que a gente pode chamar tranquilamente de uma degradação das regras da democracia. Porque as regras da democracia estão se enfraquecendo, estão se degenerando, agora a gente permite que elas sejam mudadas ali para favorecer alguém. No entanto, ainda há uma diferença entre isso. Porque veja, por mais que a gente possa criticar todo mundo que participou disso, nenhum de nós diria que nem nesse caso, nem o Bolsonaro, nem os deputados, nem o Supremo, ninguém deveria sair preso dessa história toda dessa PEC. Foi um grande erro, foi uma degeneração da democracia, mas não teve aí um atentado direto contra a integridade do Estado brasileiro, como houve ontem. Ontem, pessoas têm que sair presas. Acho que foi bem levantado, muito bem levantado pelo deputado Rodrigo Maia, não é só quem participou, quem incitou essas pessoas a ir para as ruas e tentar no projeto maluco deles, que não era só vandalismo. Vandalismo é um ato de um jovem que está ali com um spray, derruba uma estátua, destrói um monumento, é grave. O deles era vandalismo com uma finalidade. Vandalismo com a finalidade de promover um caos que gerasse, na cabeça deles, uma intervenção militar que tiraria Lula do poder, que faria a deposição dos ministros do Supremo. Evidente que era um plano maluco. Tanto é assim que quando a intervenção chegou, foi para prender os manifestantes, os vândalos ali todos. Mas esse era o plano, era uma tentativa de golpe de Estado. E aí sim, essas pessoas deveriam ser presas, quem as incitou deveria ser preso, e todo político que não chegou a incitar, políticos com mandato, em que não chegaram a incitar as pessoas a ir para as ruas, mas que ao longo desses dois meses desde a eleição, passaram a mão na cabeça, elogiaram os manifestantes que pediam golpe de Estado, louvaram as pessoas na frente dos quartéis. Todos esses políticos com mandato têm que perder os seus mandatos. E se o Congresso tiver noção da gravidade, da grandeza, do horror do que aconteceu ontem, vai tirar, sim, vai cassar o mandato ou impedir a posse dos deputados, de todos os eleitos que elogiaram cada passo do caminho e que agora, porque agora é fácil, né? Falhou a tentativa maluca de golpe, falhou. Então todos botam a mão no peito e dizem que horror, eu sou contra a violência, eu jamais fui a favor disso. Mas veja, uma semana atrás, estava ali incentivando, elogiando o que há de mais alucinado, mais violento, mais golpista na direita brasileira. Todos esses devem perder o seu mandato. A gente viu cenas horríveis, eu vou dizer com todas as letras, a gente viu pessoas defecando no Congresso Nacional. Todo mundo que afirmou isso, todo mundo que elogiou, todo mundo que ajudou isso, tem sua parte da responsabilidade.